Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. A introdução do que Pedro fala à igreja, ou às igrejas, né? Porque é uma carta universal de Pedro. E aqui nós encontramos alguns conselhos que são poderosos para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Acharam? Aí vem aquela piadinha besta, né? 2 Pedro, vem depois de 1 Pedro, para ficar mais fácil você achar na sua Bíblia, né? Acharam? Você que tem a sua Bíblia, acompanha. Se você não tem, acompanha com alguém perto de você. Diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo no que diz respeito à vida e à piedade, no pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas os tornei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê? Se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurais mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Lendo esse texto aqui, a gente, depois da introdução do verso 1 e 2, nós podemos observar alguns blocos aqui, a saber, 5 blocos de 2 versos nesse texto. Onde o primeiro bloco, nós vemos no versos 3 e 4, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, é uma promessa, é uma realidade, é uma dádiva de Deus a todos nós. No verso 5 e 6, e o 7 também, nós encontramos aqui, nesses 3 versos, aquilo que nós precisamos tomar cuidado e acrescentar aquilo que Deus tem nos dado. Então, de certa forma, isso é uma responsabilidade nossa. No verso 8 e 9, nós encontramos aqui uma advertência, uma luz que pisca de uma forma amarela aqui para falar, olha, prestem atenção, porque se vocês não entenderem isso, não corresponderem com isso, vocês vão ficar infrutíferos, né? E isso acontece, e quando acontece é porque a pessoa está cega, porque ela se esqueceu de algumas coisas que Deus fez. E termina através de uma admoestação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de orientação a todos nós, falando para nós procurarmos ser firmes nisso, nessa vocação que Deus nos deu, porque aí será garantida a nossa entrada no reino de Jesus, né? Então a gente percebe esses blocos muito característicos nesses textos, nesses versos que nós lemos aqui, até o verso 11. Então eu queria falar basicamente desses 2 pontos, entre os 5 que eu falei, que são, primeiro, a responsabilidade de Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que está decretado, aquilo que está preparado para nós. Segundo, o que nós precisamos corresponder a Ele.
Eu coloquei como título dessa mensagem, Correspondendo com Deus, né? Correspondendo com Deus. E essa correspondência é algo que nós vamos falar no final dessa mensagem, mas guarde esses 2 pontos, porque os outros nós também passaremos rapidamente por eles, mas com uma lente nesses 2 principais pontos, o que Deus fez e o que nós precisamos fazer. Amém? Olhando versos 3 e 4, nós vamos ver aqui que Deus deu para nós. Ele deu, primeiro, tudo que se refere à vida e à piedade. Ele nos prometeu promessas grandíssimas, muito grandes, como está em algumas versões, preciosas. E por meio destas promessas nós temos a graça de Deus nos fazendo participantes. Em algumas versões está como coparticipantes da natureza divina, da natureza de Deus, que nos faz escapar da corrupção, da concupiscência, das paixões que existem no mundo. Então tudo isso mostra uma ação de Deus que prepara um cenário para vivermos, prepara um lugar para nós usufruirmos da fidelidade e desta graça de Deus. A graça de Deus, nós temos falado muito a respeito disso esse ano, especialmente das primícias, onde nós entendemos pela ótica do amor de Deus a graça que foi derramada sobre a igreja. Não apenas sobre a igreja, sobre todo mundo, todas as pessoas. E isso é tremendo, porque isso vai até contra o nosso conceito de justiça. Mas a graça de Deus vem como uma avalanche de bênção, de salvação, de cura, de restauração, de transformação, de uma lavagem que todo ser humano precisa. A graça de Deus, ela é, como seu próprio nome já se apresenta, gratuita. Não há necessidade que ninguém faça obra alguma para receber essa graça. Ela não tem preço a ser pago, ela é dada, ela é uma dádiva de Deus. Essa graça, então, ela vem e nos dá tudo o que diz respeito à vida. E quando nós falamos tudo em relação à vida, a gente pode olhar para essa palavra vida como vida natural, como vida, assim, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, vida nos seus relacionamentos, vida comum, mas também vida espiritual, que é a principal nesse contexto. A vida espiritual, onde nós estávamos numa condição de morte espiritual, estávamos com o nosso espírito como que congelado, dentro de um congelador, dentro de um cubo de gelo. De repente, a graça de Deus vem, por meio da nossa fé, nós cremos, essa graça vem sobre nós, ela derrete esse gelo, ela traz a vida de novo, aquela vida do espírito que estava parada, estava inanimada, estava completamente sem nenhuma ação. Então essa vida é a vida do Espírito em nós, que vivifica o nosso espírito, e a partir do nosso espírito, ela toca a nossa alma, toca o nosso corpo. Então é essa vida que Deus nos dá por meio desta graça, de um favor que já foi feito, já foi cumprido, já foi consumado desde a cruz do Calvário. Mas também Deus deu a nós tudo relacionado à piedade. E a palavra piedade, ela tem, vamos resumir, né, olhando pelos seus vários tipos, né, de significado, mas 2 são os principais. Piedade fala da postura de uma pessoa nessa questão espiritual diante de Deus, mas também fala da nossa postura diante de pessoas, né? Mas ainda que seja para um lado ou para outro lado, de um tipo de significado ou para outro tipo de significado, esse nível de piedade só é possível por uma ação da graça de Deus na nossa vida. Então eu poderei apenas corresponder com Deus por meio desta piedade que é gerada nele, daquilo que ele possibilita para que eu possa vivê-la, expressá-la. Então é essa piedade que nós precisamos focar, piedade que Deus gera em nós. Vamos falar mais da piedade daqui a pouquinho, mas vamos ficar com essa primeiro que Deus já fez, já deu tudo relacionado à piedade na nossa relação com Ele e com as pessoas. Então, dessa maneira, nem a vida que temos no espírito ou mesmo natural, nem a piedade que expressamos
nem na nossa vida, entre aspas, religiosa, espiritual, ou com as pessoas, é mérito nosso, é habilidade nossa. Isso vem de Deus, Ele já preparou tudo isso. Amém? Uma outra coisa que Deus já fez, que é revelado nesse texto, está no verso 3, quando Ele diz que Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Grandíssimas e preciosas promessas. E essas promessas vão de nós participarmos de uma natureza divina, da natureza do próprio Deus, sermos coparticipantes dessa natureza. E se nós olharmos para esse texto com uma atenção, e essa atenção seja uma atenção onde nós vamos olhar primeiro para nós, antes de olharmos para Ele, para o Senhor, nós vamos ver o quão difícil é a gente se enquadrar nessa afirmação. Como que nós poderemos ser participantes de uma natureza divina? Nós que somos tão falhos, que ainda temos pecado, que temos tantas questões ainda para resolver, tantas crises internas, tantos problemas que nós mesmos acabamos gerando na nossa vida. Como que a Bíblia diz que Ele tem dado para nós a bênção, pela graça de nos tornarmos participantes da natureza de Deus? Isso é algo que a gente para pensar e a gente vê que realmente isso aqui tem um peso muito grande. Mas essa natureza que é apresentada por meio da salvação, ela é possibilitada por meio da salvação, da fé e da graça de Deus, é o início de uma jornada para todos nós. Nós precisamos entender isso. É o início de uma jornada. Deus, Ele nos transporta, e a palavra conversão fala justamente disso. Nós estávamos indo para uma direção, nós nos convertemos para uma outra direção, e a direção, o novo caminho, essa nova realidade, é justamente crescermos nessa natureza divina. A Bíblia, por exemplo, vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós somos membros da família de Deus, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o que Deus propõe a cada um que pela fé recebe Jesus é se tornar filho de Deus, como está lá em João no capítulo 1, né? Aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nos tornamos filhos, somos da família de Deus, somos concidadãos dos santos, temos um novo reino, temos um novo Senhor e, acima de tudo, temos um novo Pai. Deus como Pai. E esse Deus começa a operar, a partir do nosso espírito, uma mudança de atitudes, de palavras, de pensamentos, a transformação, a santificação começa a fluir através da nossa vida e essa natureza, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Assim como uma criança nasce com todos os membros, com todas as partes do corpo, mas ainda não tem coordenação, nem para andar, nem para pegar as coisas, nem para falar direito, ela vai aprendendo com o tempo. Essa natureza divina em nós também vai nos moldando ao caráter, à imagem de Cristo. E é essa natureza que nós precisamos tomar uma atenção especial para que a gente possa crescer nesse desenvolvimento e apresentar essa natureza de forma cada vez maior nas nossas atitudes, palavras, reações do nosso comportamento. Mas o que a Bíblia diz é que nós somos então participantes, é uma promessa tremenda para a nossa vida. E vai dizer também que por meio desta promessa, por meio dessa ação unilateral de Deus, nós também escapamos da corrupção que há no mundo, da cobiça que existe no mundo. Então nós escapamos. Esse verbo, ele fala já de forma conclusiva, que isso já aconteceu. Mas eu sei, amados, que muitos de nós, talvez todos, né, para não dizer todos, nós ainda estamos talvez enrolados com algumas corrupções, com algumas paixões, com algumas concupiscências e cobiças. Mas a palavra diz que nós já escapamos. Qual que é o problema? Por que que muitas pessoas ainda vivem enroladas com algumas situações? Porque elas ainda não entenderam esta afirmação como verdade pessoal. Como uma verdade pessoal. E a verdade aqui é, Deus já fez isso. No verso 3 e no verso 4, tudo que lemos já é algo concluído, consumado, está pronto, está dado,
foi feito. Amém? Agora, como nós vamos entender mais profundamente isso daqui? A chave está no verso anterior, no verso 2, quando diz: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, na medida que nós vamos tendo o conhecimento de Deus e de Jesus, nós vamos entendendo que o que Ele disse, o que Ele prometeu e fez, é algo que já está consumado, já está feito e é dado a todos nós. Amém? Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de frisar, que diz respeito ao que Deus fez. E aí, a partir do verso 5, nós vamos ver o que Pedro escreve. Ele fala assim: por isso mesmo, empregando toda diligência. Vamos colocar de uma outra forma. Por causa disso, por causa da promessa de Deus, coloque toda a tua atenção, todo o teu esforço, acrescentando a vossa fé. E ele continua, né? A virtude o conhecimento, depois o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Mas olha que interessante, ele fala assim: empregue toda diligência. Coloque toda a sua atenção nisso. E acrescente a tua fé. Que fé é essa? A fé no que esses dois versos que nós compartilhamos aqui está afirmando. Para que nós entendamos pela fé o que Deus fez. Se eu entendo o que Deus fez, aí a partir desta fé, de receber Jesus primeiro como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida, como aquele que oferece o seu sangue para pagar o preço das minhas dívidas espirituais, me lavar por esse sangue, me purificar por esse sangue, a partir desta base de fé, eu preciso acrescentar outras coisas. Para quê? O final do que eu vou acrescentar diz que se houver isso na minha vida, se houver isso na tua vida, isso não vai te deixar ocioso nem infrutífero. No pleno conhecimento de Jesus. Lembra que a chave para nós entendermos a graça é que justamente essa graça tem que ser multiplicada no conhecimento de Jesus. Então, o conhecimento de Jesus aqui é a chave que abre e a chave que fecha todo esse entendimento. Então, se essas coisas estiverem presentes na minha vida, automaticamente o conhecimento de Jesus vai aumentar. E a natureza divina em mim vai se manifestar cada vez mais de forma progressiva, crescente. Cada vez mais eu vou poder dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como Paulo um dia afirmou isso. Então, Cristo se apresentando através da nossa vida é uma escolha pela fé, é uma decisão de fé. A partir dessa decisão que nós fazemos um dia, talvez levantando a nossa mão, como um culto como esse, recebendo Jesus no coração, começa ali o processo, mas levantar a mão é uma atitude simbólica. Muita gente fala assim: a pessoa aceitou Jesus no culto, está salva. Eu não sei, eu não posso falar isso. Assim como também eu não posso afirmar que uma pessoa que nunca levantou a mão no culto também não é salva. Quem sou eu para definir quem é e quem não é salvo? Só o Senhor sabe disso. O Senhor olha o coração. Nós olhamos para uma questão externa, o Senhor olha o coração. Ele falou isso para Samuel um dia. Então, o que está realmente no coração é o que é importante, é o que importa, é o que tem peso. Então, quando uma pessoa levanta a sua mão, claro que é importante e é necessário, não estou desmerecendo isso. Mas externamente é uma coisa, agora aí dentro. E a decisão. E honrar essa escolha. E entregar a sua vida. Porque quando uma pessoa se converte levantando a sua mão, dizendo, entre outras palavras, uma oração, afirmando que Jesus é Senhor e Salvador, ela está afirmando que Jesus é dono dela. Que Ele é o foco e o motivo da sua salvação e a chave da sua própria eternidade para viver com Deus. E essa é uma afirmação talvez muito simples, mas ao mesmo tempo tremendamente poderosa. Que se eu olho para essa afirmação de forma leviana, de uma forma superficial, eu posso levantar a mão 10 vezes aqui na frente da igreja, não vai mudar nada dentro. Eu preciso entender exatamente o que eu estou fazendo. E levantar a mão é um primeiro passo. Agora, voltar numa célula, ir num culto, continuar num grupo de pessoas, né, em comunhão, irmãos, recebendo palavra, sendo ensinado, sendo discipulado,
correspondendo com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus pede que ele faça. Esse é o foco de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos olhar para aquilo que a palavra proporciona como oportunidade para a nossa vida e corresponder com Deus. Entender o que ele já fez, e na medida que eu entendo o que ele fez e eu correspondo com o que ele fez, ele gera em mim mais coisas e eu vou conhecê-lo mais. Conhecendo Deus mais, conhecendo Jesus mais, eu vou entender mais do que ele fez por mim, talvez as mesmas coisas de forma mais profunda. Porque quando nós falamos aqui, de uma forma rápida, e certamente repetida, porque Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz, é uma frase. Mas você já parou para pensar o quanto essa frase é profunda? O quanto essa frase carrega de dramaticidade. Dramaticidade, está certo? Dramaticidade. Nem dramaticidade, nem dramatidade. É dramaticidade, né? Mas olha como é dramático isso. Jesus morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Nós falamos isso. Talvez nós cantamos isso, mas na medida que nós o conhecemos e correspondemos a ele, esta frase, ela vai ganhando mais sentido, cada vez mais. Eu vou dizer, amados, que eu não tenho ainda a noção completa do que significa essa frase. Eu creio nela 100%. Me entreguei a isso 100%. Mas eu não a entendo 100%. Eu lembro quando saiu aquele filme, Paixão de Cristo. Quem já assistiu aquele filme? É um filme dramático, né? Conta justamente a paixão de Cristo ali, em momentos que ele estava com seus discípulos até a crucificação. E quando ele é entregue, quando ele é traído, quando ele passa a sofrer nas mãos dos soldados romanos, a gente fica impressionado de ver aquilo, né? Claro, é uma representação artística, talvez possa ter o seu nível de realidade ali do que aconteceu há 2000 anos atrás, eu não sei, mas é impressionante. E a gente vê aquilo ali, a gente fica assustado. E aí você assiste aquele filme, e você lê essa frase, Jesus morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Você fala assim, o que ele fez foi embaçado. O que ele enfrentou foi pesado. Aí quando você lê lá em Isaías, quando diz, né, uma descrição, né, profética do que Jesus passaria, você começa a ter um pouco mais de noção daquilo. Então, na medida que Deus vai te revelando, ele vai se revelando a você, você vai entendendo um pouquinho mais acerca dessa frase, que é uma frase tão comum na igreja. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas só ele sabe o que ele passou. Só ele sabe a dor que ele enfrentou. Só ele sabe tudo que ele suportou para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, conhecê-lo é conhecer a sua obra, é acrescentar entendimento, seriedade, profundidade das nossas ações e posturas diante dele. E aí, quando nós vemos aqui, no verso 5, né? Empregue diligência e acrescente a esta fé que você tem sobre Jesus, sobre Deus, a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A gente vai então, eu tenho que entender melhor isso. Então, a partir da nossa fé, a partir da tua fé em Cristo, do teu conhecimento de Jesus, de Deus, você tem que aplicar com muita atenção algumas coisas que são virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas, né, porque eu creio que isso é importante, mas as palavras por si só se explicam. Significa, amados, que cada vez que nós temos eu vou chamar de um toque na nossa fé, porque a fé que nós temos não é uma fé natural. Deus nos dá essa fé, é Ele que opera essa fé em nós. É uma fé espiritual,
é uma fé sobrenatural, não é nada natural. Eu posso pegar, por exemplo, a minha Bíblia e soltá-la daqui de cima. O que vai acontecer? Ela vai cair. Porque eu estarei exercendo uma fé na gravidade, uma lei natural. Então eu posso falar, não, eu sei que isso vai cair, é minha fé. Por quê? Porque é uma fé lógica, é um dado lógico. Mas a fé espiritual, ela não é assim. A fé, ela contraria as leis naturais, a fé, ela contraria o discurso natural, a racionalidade, porque quem pode encontrar uma mensagem mais louca de que um Deus todo-poderoso que se faz homem para sofrer? Isso era uma crise para os judeus. Os judeus, eles esperavam o Messias, muitos esperam até hoje. Eles acreditam até hoje, né, que esse Messias, quando vir, será alguém semelhante ao rei Davi, um grande comandante militar, político, que vai trazer de novo a glória para Israel. Vai conquistar os povos, vai conquistar os países, vai trazer medo e terror a todos. E vai redimir a nação de Israel. Os fariseus esperavam assim também na época. Aí vem Jesus. O que Jesus faz? Primeiro, a história dele, de berço, não era uma história tão gloriosa assim. Nasceu numa manjedoura. Cresceu como um garoto qualquer. De repente começa o seu ministério, em vez de ele começar lá no templo, não, ele começa nos vilarejos, chamando pescadores, pessoas, entre aspas, ignorantes, para segui-lo, para serem seus discípulos. E começa a andar pelas aldeias, começa a curar pessoas, começa a manifestar vários sinais. Isso despertou, claro, a atenção dos religiosos, e muitos deles se reuniram para falar, estão dizendo que ele é o Cristo. E quando eles se reuniam, eles não aceitavam essa verdade, tanto que alguns escribas e fariseus eram enviados às grandes reuniões de Jesus para quê? Para confrontá-lo, para desmascará-lo. Então Jesus não foi conhecido por aquele povo. A própria Bíblia fala que ele não foi reconhecido pelos seus, não foi recebido pelos seus. Jesus foi enviado a princípio para o povo judeu, mas o povo judeu não o recebeu, não na sua maioria. Alguns, evidentemente, creram e foram o início da igreja. Mas aqueles que não o conheceram, aqueles que não o receberam, viram inclusive sinais, viram palavras poderosas, autoridades, mas ainda assim o coração duro não reconheceu, não creu. A fé daqueles homens se tornou cada vez uma fé mais natural, porque eles tinham uma visão, um vislumbre do Messias como uma idealização humana, militar, política, que traria unidade do povo de maneira natural. Mas Jesus veio e contrariou tudo isso. Por isso que eu tenho muito medo, vou abrir um parênteses aqui, de trazer interpretações escatológicas, por exemplo, em relação ao fim dos tempos. Muita gente gosta, né, de falar, não, vai ser assim, vai ser assado. Eu não sei. Às vezes alguns irmãos perguntam para a gente, como é que você acha que vai ser assim, vai ser assado, né? Como é que vai ser o sinal da besta? Na década de 80 diziam que era o código de barras, depois do código de barras virou o chip, depois do chip virou o celular. Cada um fala uma coisa. Não sei, pode ser, não sei. Mas uma coisa a gente tem que fazer, fica atento, amém? Lembre da parábola das virgens, guarda o teu óleo, é o mais prudente a se fazer. Agora, que hora o noivo vai chegar, como ele vai chegar, a gente não sabe. E eu creio que boa parte dos teólogos do mundo vão errar quando Jesus voltar. Porque normalmente ele contraria a nossa expectativa natural. Agora é importante que nós tenhamos uma postura de conhecê-lo progressivamente para entender isso. E esta fé, uma fé simples, uma fé que entende de uma forma muito clara o que está sendo dito aqui, que por meio do seu poder, ele nos fez participantes da sua natureza, que ele nos tirou dessa corrupção, que ele tem promessas para a nossa vida e que ele quer que nós o conheçamos cada vez mais. Então, a partir desta fé, de ter Jesus como Senhor, entendendo que ele pagou esse preço pelos nossos pecados, é que nós temos que acrescentar virtude. E o que é virtude? Virtude, né, também tem vários significados, mas vamos tentar juntar todos. É aquilo que representa
valores morais, éticos, de bondade, através de uma expressão comum da nossa vida. Então você demonstra virtude pelas suas palavras, por suas ações, né? Você demonstra virtude pelo seu caráter, pela sua personalidade controlada, entre outras coisas, né? Virtude também fala daquilo que você pode executar. Tem gente que tem a virtude de fazer algumas coisas, enfim. Virtude fala dessas questões, mas essa virtude aqui não é a tua virtude natural, mas é a virtude que a palavra, que as escrituras vão nos orientar, que o Espírito Santo falar no teu coração. É por meio desta revelação que você tem que entender que a virtude que você não tinha, você precisa expressar em algumas áreas. E Deus, Ele vai falando isso para você, amém? Então acrescente à tua fé virtude. Acrescente à tua fé virtude. Fala para alguém perto de você isso. Fala assim, ó, acrescenta à tua fé virtude. Amém? E como nós falamos aqui, também tem que acrescentar conhecimento. Conhecimento de Jesus, conhecimento das Escrituras, conhecimento, posso dizer assim, teológico, daquilo que a Bíblia nos ensina, das doutrinas, da postura cristã correta, do comportamento de crente, de igreja que nós precisamos ter em relação a Deus, né? Então, precisamos sim dessa ciência, deste conhecimento que também o Espírito Santo nos revela. Ele vai nos orientando dentro desse conhecimento. Não estou falando aqui de conhecimentos naturais, mas de conhecimentos que Deus quer que nós tenhamos. O que acontece, amados, que nós temos vivido num tempo onde o conhecimento ele é supervalorizado. Isso tem acontecido da época moderna para cá. Estamos falando aí de 1700 para cá, né, nesses últimos 300, 400 anos, o conhecimento ele tem sido, digamos que o centro da revolução social, cultural, intelectual no planeta, na história humana. Então, o conhecimento ele tem sido muito enfatizado, mas é apenas o conhecimento natural. A gente tem percebido um fenômeno nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Muitos jovens, isso não é só no Brasil não, isso é no mundo inteiro, tá? Especialmente nos países mais cristãos, por assim dizer. Muitos jovens, criados dentro de uma cultura cristã, no ambiente da igreja, aprendem princípios, valores, verdades, fundamentos bíblicos e doutrinários. Aí chega um momento que eles vão para a faculdade. Aí na faculdade o bicho pega. Por quê? Porque ele vai encontrar um ambiente totalmente voltado para a intelectualidade humana, para o conhecimento humano. O que tem acontecido com boa parte desses jovens cristãos? Chegam na faculdade, mudam a cabeça. Completamente. Quantos não são aqueles que foram para o ambiente universitário e por conta daquilo que eles receberam de informação, mudaram completamente seus valores, seus princípios tal, e tomam um caminho, uma guinada na vida que os pais ficam desesperados. Mas por quê? Porque faltou a manifestação de um conhecimento, de um acréscimo, de um conhecimento, não o conhecimento que se aprende na faculdade, mas do conhecimento daquilo que é eterno, daquilo que Deus fala, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o princípio, o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Ela não tendo essa revelação desse conhecimento de quem é Cristo, de quem é Deus, o que foi feito pela vida dela, ela simplesmente vira o foco, foca em outra coisa, vai numa outra direção, se esquece de Deus, e muitos entram crentes na faculdade, saem ateus, ou agnósticos, né? Ou totalmente desprendidos de qualquer tipo de valor judaico-cristão, por assim dizer. Falta conhecimento. Mas não é só isso, não. Também na igreja, muitas pessoas que se convertem, chegam, têm acesso à base da revelação das Escrituras, do que Deus fez pela vida dela, e começa a selecionar o tipo de mensagem que ela gosta. Então ela gosta da mensagem da bênção, ela gosta da mensagem da vitória, ela gosta desse tipo de teologia. Mas é o tipo de teologia que olha apenas um prisma da palavra, não olha o todo. Falta conhecimento. Não entende realmente quem é Deus, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus. Então ela se torna seletiva naquilo que ela recebe. E se você for seletivo no que você quer aprender, você nunca vai aprender tudo que Deus quer que você aprenda. Então acrescente à tua fé virtude. Acrescente também conhecimento. Busque conhecimento. Irmão, irmã, leia. Leia a Bíblia.
é um apelo que eu vejo que o Espírito Santo está fazendo para a igreja nesses dias. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. A Bíblia é o instrumento de revelação básica para todo cristão. Talvez ela seja um pouco complicada no começo para você. E ela realmente é. Como muitas vezes ela é para mim. Mas a Bíblia tem uma chave. Para você entender, ela tem uma chave decodificadora. É a nossa fé. Lembra? Nós estamos lendo aqui, acrescente a tua fé e a virtude, acrescente conhecimento. Então é por meio da fé, da virtude, é que o conhecimento ele vai tomar forma em termos de revelação do que Deus quer falar com você. E a princípio, eu digo para você, ele vai usar a Escritura. Porque é o que está disponível a todos. Nós precisamos conhecer esse livro, amados. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Faz um grupo lá na tua célula. Leitura da Bíblia completa em um ano. Sei lá, defina isso, mas leia. Leia o Novo Testamento. Escolha uma carta e medite nessa carta durante algumas semanas. É importante você fazer isso. Amém? Leia a Bíblia. Além da Bíblia, leia bons livros. Nós temos uma literatura vasta, que é a literatura cristã, de todo tipo de assunto. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre determinados assuntos, converse com o seu pastor, com o seu supervisor, ele vai te indicar alguns livros importantes para você ler. Mas leia, esteja em contato com a leitura. Você pode dizer assim, pastor, eu não gosto de ler. Eu também não gosto, mas é necessário. Precisamos ler. Leia livros. Nós temos a literatura da igreja. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas nós temos alguns títulos aqui nossos, da nossa igreja. Você já leu algum desses livros? Você já leu o livro Reconhecendo a Mão de Deus? Do João? Ou o livro Comunhão? Pelo amor de Deus, aquilo ali é uma riqueza de revelação. Tem que ler. Amém? Os meus não vou falar não, que são muito fraquinhos, né? São só livretinhos, bem simples, que minha cabeça também não ajuda muito, né? Tem uma limitação intelectual, mas, se você puder, leia. Depois você me dá umas dicas de como eu posso melhorar o material. Tem 2 ou 3 lá para você ler. Tem o Pai Nosso, tem o Sua Vontade, tem o de relacionamento para jovens. Se você é jovem, tem o padrão, princípios do reino para relacionamentos. É material nosso, é a nossa visão, é aquilo que a gente recebeu de Deus. Leia esses livros, conheça a tua igreja. Conheça os valores que estão por baixo de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Amém? Leia a Bíblia, leia bons livros. Acrescente conhecimento. O que às vezes a gente fica meio preocupado, para quem gosta de buscar conhecimento, são as fontes alternativas. Por quê? Existem muitas linhas teológicas, muita coisa que muita gente fala. Isso data, meus amados, de 17, 18 séculos, né? De discussões de toda a ordem no campo teológico. Então tem muita visão, tem muita coisa que muita gente fala. Cuidado com essas coisas. Antes de você ler, já fala, não, porque é isso, nós estamos errados. Isso. Calma, você está lendo, beleza, leia. Converse com o teu pastor, para tirar as dúvidas. A gente pode trazer uma orientação, uma explicação mais equilibrada, para que você possa entender todas as linhas, não uma linha apenas, mas todas elas, né? Tem cristão que briga por causa disso. Tem crente que briga por causa disso. Estava conversando com o pastor Locatelli outro dia, um comentário de um líder a respeito de uma visão diferente teológica, ele chamou os outros de inimigos. Pelo amor de Deus, o cara não entendeu nada da base do cristianismo para falar de teologia com alguém. Então, cuidado com o conhecimento. A princípio, que eu estou falando para vocês aqui, leia a Bíblia e leia bons livros que nós temos aqui na nossa livraria. Amém? Leia. É importante. Acrescente conhecimento à tua virtude. E além desse conhecimento, acrescente domínio próprio, temperança. Porque muita gente é descontrolada. E o descontrole nas ações pode pôr a perder muito avanço que nós temos na questão espiritual, nos relacionamentos, no ministério e tantas outras coisas. Então a gente tem que aprender a se dominar. Porque a nossa carne, ela continua falando, amados. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos orientar a nós mortificarmos a nossa carne. Mortificarmos a nossa carne. Mas,
em alguns momentos a gente não vai conseguir corresponder a isso. Lá em Romanos 8,13 diz isso, né? Porque se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se você viver pelo Espírito, você vai mortificar as obras do corpo. Então, nós precisamos entender que esse domínio próprio é manter a carne no lugar dela, morta. Nosso espírito, como eu falei agora há pouco, estava inativo. Agora é o contrário, ele está ativo e a carne tem que estar inativa. O que é a carne? É a força dos nossos desejos. É a força que a vontade, né, ela exerce, independentemente se é bom ou ruim para nós, ela vai exercer. Então nós temos que aprender a controlar a nossa carne. Domínio próprio. Em algumas versões diz temperança, né? E além desse domínio próprio, nós temos que ter perseverança. Porque muita gente até acrescenta domínio próprio. Então ela vai aguentando umas coisas, ela vai mudando, ela vai tomando uma postura, né, de ser diferente do que ela era. Mas aí chega um momento que ela não aguenta mais, ela chuta o balde e ela perde tudo aquilo que ela conquistou. Então é necessário ter paciência, perseverança. Entender que o Senhor que tem operado na nossa vida, Ele permite que nós passemos por algumas fases, por alguns momentos que são difíceis. E que nós precisamos ter domínio próprio nesses momentos, mas também perseverança para chegar até o final disso. Caso contrário, sem perseverança, a gente não vai chegar até o final de algumas etapas, de alguns ciclos que são necessários na nossa vida. Além da perseverança, tem que acrescentar piedade. Nós já falamos de piedade aqui. O Senhor, Ele já nos deu tudo em relação à piedade. Mas precisamos ter piedade. Acrescentar, olhar diariamente na nossa vida se essa piedade é real. A piedade aqui, né, que tem a ver com muitos movimentos ao longo da história da igreja, que traz essa volta, né, a uma reverência em relação a Deus, a ter uma vida de santificação em relação a Deus. Movimentos pietistas se levantaram ao longo de toda a história. Eu falei pietista, não falei petista, senão, para não entender errado, tá? Pietista, né? Então, movimentos que voltaram à simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, a gente vai ver muitas vezes a igreja se tornando meramente institucional. Somente uma organização política, até mesmo militar em alguns aspectos, né? Mas movimentos como esse, trazendo de novo a piedade como centro de postura de vida, como valores, se levantaram para trazer essa questão. Mas isso também tem que ser verificado na nossa vida. Outro dia eu estava com alguns irmãos, numa reunião que a gente tem feito, né, 2 vezes por ano, com alguns líderes de São Paulo e outros estados também. E um momento lá, começamos a compartilhar coisas pessoais. Eu falei, olha, eu tenho uma dificuldade. E eu falo isso para vocês, eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes, as demandas da igreja, as coisas administrativas da igreja, as coisas que a gente tem que estar, sabe, fazendo, correndo, visitando, preparando e outras coisas, nos levam a viver de forma mecânica na igreja. E às vezes passa uma semana, você fala assim, meu Deus, eu não consegui separar 1 hora de qualidade com Deus. Não consegui separar um momento ali onde eu esvaziei minha mente, meu coração de todas as demandas da vida, as necessidades, as urgências, e eu falei, Senhor, agora esse tempo é só para o Senhor. Às vezes passam dias e você nem percebe. Quando você se dá conta, você já chega na presença de Deus falando, Deus, me perdoa porque eu esqueci do Senhor essa semana. Já aconteceu com você também? Então é importante, amados, que essa piedade esteja presente na nossa vida, a gente viva verificando essa questão. Senão você pode ser um membro de uma célula, um líder de célula, um supervisor, um pastor, um bispo, apóstolo. Você pode ser quem você for em termos de cargo. Você pode esquecer da piedade. Que é essa postura diante de Deus. Essa postura de humildade diante de Deus. Essa postura de necessidade diante de Deus. Essa postura de dependência diante de Deus. É necessário. É importante. Às vezes a gente esquece disso. A gente olha para tantas coisas, corre atrás de tantas coisas. E a gente está sendo muito mais Marta do que Maria. Lembra que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está muito atribulada. Você está muito perturbada. Uma coisa só é necessária. A sua irmã escolheu a melhor parte.
Então, às vezes, a gente tem que olhar para essas duas como posturas internas dentro da gente, que vai nos levar ou a não sermos piedosos, ou a sermos piedosos. Mas acrescente constantemente piedade, reverência, dependência de Deus na sua vida, amém? Vai dizer para acrescentar a isso a fraternidade, que é algo tão importante para nós, especialmente nós que somos uma igreja de relacionamento, uma igreja em células. A fraternidade é esse amor que nós temos um pelos outros, esse amor que nos leva a servirmos uns aos outros, né? Essa atitude, né? Não vou nem falar que é um sentimento, mas é uma atitude de servir, de estar ali pelo outro, de fazer pelo outro, de se colocar no lugar do outro, de ter um coração misericordioso e disposto a servir. É necessário nós termos fraternidade, que é esse amor fraterno. E ele vai repetir de novo isso, dizendo, e acrescenta tudo isso, amor. Evidentemente, essa palavra amor aqui, que em algumas versões fala de caridade, mas eu gosto de pensar que esse amor, de fato, não é algo que nós vamos gerar em nós, mas é algo que Deus gera em nós, é algo que Deus derrama sobre nós, e nós começamos a entender o valor das pessoas, o valor do próprio Deus, o valor de uma alma perdida, o valor de alguém que está sofrendo. É esse amor que nós precisamos ter, que ele é muito mais abrangente do que o nosso sentimento de pessoa para pessoa dentro da igreja, de irmão para irmão dentro da igreja, mas é um amor muito mais amplo, é o amor de Deus, que derramado em nosso coração nos traz esperança, nos traz visão, nos traz propósito, mas também nos faz olhar para as pessoas como Deus olha. Acrescente tudo isso, amor. Amém? Então nós precisamos acrescentar tudo isso. Aí você fala, legal, então a gente falou de um ponto que é o que Deus fez, e agora nós falamos do que nós precisamos fazer. Entre aspas, amados. Por que entre aspas? Porque tudo isso que nós falamos aqui, a Bíblia vai falar aqui, né, vou ler de novo, por isso nós temos que empregar toda a diligência e acrescentar, mas essa postura de atenção em acrescentar esses elementos à nossa fé, à nossa postura cristã, não quer dizer que nós vamos nos esforçar para fazer dessa maneira, que vamos nos esforçar para ter virtude, que vamos nos esforçar para nós termos domínio próprio, que nós vamos nos esforçar para termos este conhecimento, vamos nos esforçar para termos piedade. Não, não é por esforço. E se você tentar, eu digo para você, com 99,99% de chance que você vai perder, você vai errar no alvo. Porque mesmo essas coisas que estão ligadas a, entre aspas, uma responsabilidade nossa, é Deus que opera também. É o Espírito Santo que opera isso também. Desde a fé, passando por virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, tudo isso é uma ação que a graça opera em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai proporcionar o avanço nessas áreas e podemos então acrescentando isso de forma diligente na nossa vida. Então o nosso papel, de fato, não vai ser em nos esforçarmos para fazer isso, mas entender que é uma ação do Espírito Santo e permitirmos que Ele faça. É aí que está o nosso esforço. Deixar Deus fazer e tirar a nossa mão. Deixar Deus fazer e tirar o nosso jeito de fazer. Deus tem um jeito dele, porque tudo isso que nós falamos aqui, amados, tem muito a ver com o que nós falamos nas primícias, acho que do ano passado, que foi o ano do fruto do Espírito, não foi? O ano passado, o ano retrasado, nem lembro. Retrasado? Foi o que eu falei, retrasado, né? Então, que diz assim, Gálatas 5, 22 em diante, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor. Falamos de amor agora há pouco? Falamos de amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Percebe? O que nós falamos aqui, esses pontos todos aqui, tem a ver com o fruto do Espírito. Fala para quem está perto de você, fala assim, então tudo isso não é fruto da sua vida, não é esforço seu. Isso tudo
é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. E nós precisamos aprender a corresponder com Deus, acrescentando essas coisas, claro, mas permitindo que Ele faça, permitindo que Ele direcione. E o grande lance aqui é esse, amados. É a dificuldade que nós temos de tentar controlar tudo em todo o tempo. O ser humano não gosta de perder o controle. Quando era moleque, a gente brincava de carrinho de rolemã, né? Hoje não tem muito disso mais, mas na minha época tinha, né? Faz um tempo, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu era garoto, e a gente brincava de carrinho de rolemã na minha rua. Asfaltar a minha rua foi uma festa, né? Falei, é agora. Sai correndo nas oficinas, ficava pedindo rolemã. É rolimã, a gente fala rolemã, mas é rolimã. Mas me perdoa a minha ignorância, tá? No meu bairro era rolemã e é o pipa. Não é a pipa, não, é o pipa. É assim também no seu bairro lá? Era assim? Pega meu pipa. Não era minha pipa, não, porque nós é macho, né? Então tinha os carrinhos de rolimã. Fala certo, vai, rolimã. É os rolamentos que a gente colocava nos eixos, pregava numa tauba, porque não é tábua, é tauba, né? Isso aí é o guarulhês, né? Uma língua diferente que tem aqui nos bairros, perto do Secap ali, né? Vila Fátima, Vila Barros, Macedo, né? Então, a tauba. Talvez tenha pro lado de cá também, tem, Juninho? Era tauba também? Então, Itapejica, também é a mesma coisa, né? É o guarulhês. Pegava uma tauba, uma rolemã, e a gente começava a andar de carrinho de rolemã lá. Aí, um abençoado sempre tive uma ideia, vamos fazer um carretão? O que era o carretão? A gente tirava aquela parte que dirigia o carrinho e engatava um carrinho no outro, assim, né? Aí ia mais de 15 moleques, assim, naquele carrinho, na descida. E era legal, por quê? Porque tinha alguns que ficavam lá, né? Aqueles eixos no meio do carrinho, porque senão não dava, mas normalmente o peso da molecada levantava o carrinho da frente, assim. E era aquela rolimã lá da frente que dava a direção. E normalmente eu que ia lá na frente, desesperado, virando o pé para lá e para cá, e não tinha nada o que fazer, o carrinho é só numa direção. Ou pegava um carro, ou entrava debaixo de um caminhão, alguma coisa assim que estava parado lá, né? Quantas não foram as vezes? Então, perder a direção não é legal. Não é legal. Quando levantava o carrinho da frente, eu falava, meu Deus, agora danou-se, né? Quem gosta de perder a direção aqui? Você gosta? A gente não gosta. Perder o controle das coisas, a gente fica desesperado. A gente não gosta de perder o controle. Mas Deus é especialista nisso. Deus coloca a gente num carretão chamado igreja. Num carretão chamado célula. Com uma tauba amarrada na outra. Com a rolemã da frente levantada. E nós vamos que vamos. Perdendo o controle, mas todo mundo se divertindo, amém? Olha que igreja que é um negócio legal demais. Só que quando a gente perde o controle, dá um medo. Mas o legal é assim, a gente batia o carrinho, batia na guia, capotava o carrinho, saía um monte de molecada voando para lá e para cá, se machucava, ralava o joelho, ralava o cotovelo, batia a cabeça muitas vezes, e levantava tudo feliz dando risada. Amados, igreja é a mesma coisa. Célula é igualzinho. Andar com Deus é assim. É divertido. Mas traz uma cicatriz de vez em quando. Traz uns machucados. Mas faz parte. Então a gente tem que aprender a andar pela fé. E acrescentar essas coisas e permitir que o Espírito Santo faça do jeito dele. E nem sempre o jeito de Deus vai ser o jeito certinho. Nem sempre o jeito de Deus vai estar com capacete, cotoveleira, joelheira. A gente nem imaginava que essas coisas existiam naquela época. Deus fala assim, não, vai sem joelheira. Quem já ensinou o filho a andar de bicicleta aqui? Não é a mesma coisa? Você não tem que dar uma empurradinha e ver o que acontece? Você tira uma rodinha, não é assim? Tá as duas rodinhas lá, ele vai com as rodinhas, todo felizão. Você fala assim, filhão, vamos tirar uma rodinha, né? Aí ele vai e entorta tudo pro lado da rodinha, não é? É assim ou não é? A gente faz a mesma coisa na nossa vida espiritual. Deus ele vai falar assim, filhão, vou tirar uma rodinha agora. Você fala, beleza, Deus, vou me apoiar desse outro lado agora. Anda assim, né? Assim.
Você coloca o centro de gravidade todo pro lado da rodinha, assim, né? Então a gente aprende a fazer isso com Deus também. Aí Deus fala assim, não, pedala, endireita o corpo, anda assim, né? Pega um pouco mais de velocidade. Aí, quando a gente começa a andar mais confiante, com uma rodinha só, Deus vem e fala assim, agora eu vou tirar outra rodinha. Aí você perde o controle do equilíbrio que a rodinha te dava. E aí o pai, normalmente é o pai, né, que corre, ele vai indo, olhando, segurando. Quando ele percebe que o filho está mais ou menos equilibrado, tem uma hora que ele para de correr e fala, agora vai! 7,5 metros depois, começa a chorar. Cai. Mas não é assim que aprende? Não é tirando esse controle que a gente vai desenvolvendo? Eu estou usando esse exemplo, amado, que é engraçado, todo mundo talvez passou por isso. Mas para lembrar você que Deus ele faz desse jeitinho com a gente. Ele faz desse jeito, Ele quer fazer do jeito dele. Tira a tua mão. Corresponda com Deus. Vá acrescentando aquilo que Ele vai dizendo para você aqui. Na medida que Ele vai operando, você vai permitindo que Ele faça, que Ele te ensine, que Ele opere essas coisas na sua vida. Então esse acrescentar de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, etc., tudo isso é uma operação do Espírito Santo em nós, que nós apenas permitimos. Isso é acrescentar. Permita-se. E normalmente, quando nós vamos aprendendo realmente o valor dessas coisas, nós vamos aprender por meio de situações difíceis, de lutas, de momentos onde você tem que realmente provar a tua fé. Porque enquanto tudo vai bem, você não vai aprender. Eu digo isso com toda segurança para você. É na hora que o bicho pega que a gente sabe realmente o que nós cremos de verdade. Existe um livro do Otmani, que é O Poder da Pressão. Esse livro é interessante. Ele fala sobre como a dinâmica da pressão na natureza, ela também se expressa na nossa vida espiritual. E ele dá alguns exemplos lá. Ele fala do motor, a explosão. Ele fala do motor a vapor, que era muito característico na época dele. Né? Ele fala do azeite. Ele fala do pão. O que isso tem a ver? O pão, para ser feito, o que acontece antes com a massa? Ela é amassada, 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 sem contar do processo da farinha anterior. Depois de amassar muito aquela massa, ela vai para o forno e recebe temperatura. A mesma coisa acontece com o azeite. O azeite, antes de ser aquele óleo gostoso que a gente gosta, a azeitona tem que passar por um processo de pressão, de esmagamento, de esmagamento, esmagamento, para sair aquele óleo. O motor ele só pode se mover e gerar força na medida que ele explode com aquela pressão interna e tem que segurar aquela pressão, senão aquilo é uma bomba. Da mesma maneira, amados, nós vamos produzir algo em meio à pressão. Você vai saber o que tem dentro do teu coração quando vir a pressão. Quando você for pressionado, o que sair de você é o que tem realmente dentro do teu coração. Então nós precisamos entender que permitindo que a ação do Espírito Santo trabalhe na nossa vida, correspondendo com Deus, nós vamos então poder expressar aquilo que Ele quer que nós expressemos. É por uma ação do Espírito Santo. Agora, como eu falei no começo, existe uma advertência aqui. A promessa final é que se nós tivermos isso na nossa vida, nós não vamos ficar infrutíferos na nossa vida espiritual. Não vamos ficar ociosos na nossa vida espiritual. Mas a advertência nós encontramos no verso 9, que diz assim, deixa eu voltar lá. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Sabe que tem gente que esquece disso. Lembra que eu falei aquela frase? E eu frisei essa frase no começo para a gente lembrar dela agora. Jesus morreu pelos nossos pecados. Tem gente que se esquece disso. Se esquece do valor da salvação. Se esquece do valor do sacrifício de Deus por meio do seu Filho Jesus. Esquece do que está escrito lá em João 3,16. Esquece
de tudo aquilo que Jesus teve que enfrentar para nos servir e nos dar salvação. Esquece. E quando a pessoa esquece isso, esquece que ela recebeu a dádiva da graça, da salvação, que ela não teve que fazer nada por isso, ela começa a atribuir a ela aquilo que ela vive na sua vida pseudo-espiritual. Porque ela acha que é uma espiritualidade. Aí ela começa a criticar, ela começa a julgar, ela começa a olhar para os outros com um olhar de superioridade, se achando mais santa, mais espiritual, mais crente, mais evangélica, mais isso, mais aquilo do que os outros. Mas ela esquece de uma coisa, que ela era pecadora e que não foi ela que conquistou o seu perdão. Ela foi justificada por Jesus que morreu por ela. E aí nós perdemos, quando a gente chega nesse ponto, começamos a atribuir a nós perdemos a noção da natureza da graça de Deus. Isso é um grande perigo para o crente, talvez seja o maior. Perder a noção da natureza da graça de Deus. A graça é gratuita. A graça é unilateral. A graça é o favor de um Deus amoroso, misericordioso, mas também poderoso e justo, para justificar aquele que estava debaixo do poder do pecado. A graça vem e faz isso. Para que alguém receba isso, precisa apenas dizer: eu creio, eu recebo essa graça na minha vida. Eu recebo esse favor sobre a minha vida. Eu de mim mesmo não posso fazer nada, não posso comprar o meu perdão, não posso comprar a passagem para a minha eternidade. Eu sou totalmente dependente dessa graça e deste favor. E a pessoa então recebe. O problema é quando alguém esquece disso. E começa a achar que virtude é dela, que conhecimento foi ela que adquiriu, que domínio próprio ela se controla, que perseverança ela continua na igreja todos esses anos, mesmo com as dificuldades, que piedade ela vem no culto todo domingo, que fraternidade ela ajuda um ou outro irmão de vez em quando e acha que tem amor. Mas tudo isso, na verdade, está debaixo de uma presunção muito grande. Está debaixo de um orgulho muito grande. Porque ela atribui tudo isso a ela. Mas nós temos que entender que tudo isso é uma ação do Espírito Santo pela graça de Deus. E é por isso que eu queria orar com vocês hoje, para a gente não esquecer que é o Espírito Santo quem faz isso. E que nós só damos a permissão para Ele fazer. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar então. Hoje, amados, nós temos um culto de ceia. A ceia justamente é a lembrança de que Jesus, Ele deu a sua vida, de que sua carne foi moída, foi chicoteada, foi dilacerada, de que seu sangue foi derramado. Tudo isso é a base da nossa fé. Por isso que Jesus falou: façam isso em memória de mim. E hoje nós estamos aqui, reunidos, nesse dia especial de ceia. E sabemos que a ceia é muito mais do que essa mesa que nós celebraremos juntos, né? Ela tem um significado muito mais profundo. Mas isso aqui, amados, é importante. É um mandamento. É uma ordenança. É algo que nós precisamos celebrar. E temos feito isso a todo primeiro domingo do mês. Mas não adianta nada vir aqui e celebrar essa mesa sem esse entendimento de que foi Ele que fez isso por nós. De que foi Ele que pagou o preço por nós. De que foi Ele que ofereceu um caminho até a direção de Deus. Foi Ele que fez, não fomos nós. Não teríamos a menor condição de fazê-lo. Porque somente alguém sem pecado poderia fazer isso. E ninguém aqui teve essa realidade. Só Jesus teve isso. Foi o único que viveu sem pecado. E sem pecado enfrentou a cruz. E foi como uma ovelha, como um cordeiro, mudo, sem reclamar, sem se defender, sem trazer uma palavra dura contra aqueles que falavam contra ele. Em nenhum momento ele fez isso. Ele foi manso, como um cordeiro.
E Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida dele. Ele se lançou como uma semente e Ele gerou vida. Gerou a mim e gerou a você. Essa é a nossa fé fundamental. E nós precisamos voltar sempre a esse ponto, lembrando da obra de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós lembramos dessa obra, nós temos que ter gratidão no coração. E um senso de responsabilidade de dizer a Deus: Senhor, opera em mim a tua vontade. Faz tudo isso que o Senhor quer fazer. Acrescenta em mim o que o Senhor quiser. Faz em mim o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Sou teu filho, sou teu servo. Você está disposto a fazer essa oração hoje? Então eu queria pedir que você consagrasse a sua vida nesse dia, nesse culto de ceia. Lembrando tudo que nós falamos aqui hoje, e embora nós pegamos um texto de Pedro, citamos também o texto de Gálatas, mas tantas quantas forem as ações do Espírito Santo na tua vida para transformar você, corresponda com Deus. Quando alguma situação difícil surgir, quando problemas dos relacionamentos, tanto na tua casa, quanto no teu trabalho, mesmo aqui na igreja surgirem, entenda quem está por trás disso. Se é o diabo, que às vezes é o diabo mesmo, ou se é Deus, tentando transformar você, tentando trabalhar na tua personalidade difícil muitas vezes, tentando quebrar a casca do teu orgulho, da tua justiça própria, do teu egoísmo. Deus está querendo trabalhar no teu coração. Permita isso. Corresponda com Deus. Amém? Você está disposto a corresponder com Deus na sua vida? Aleluia. Então levanta a tua voz. Se possível, levante as suas mãos. E começa a consagrar a tua vida nesse momento. Apresenta a tua vida e fala: Senhor, faz em mim o que quiseres fazer. Faz em mim o que quiseres fazer. Eu quero apresentar a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.